Queridos, irmãos, antes de eu ministrar a palavra nessa noite, eu gostaria de pedir ao irmão Anderson que ele conte um sonho que ele teve e que esse sonho tem tudo a ver com a mensagem que eu vou ministrar hoje à noite. E o interessante é que, irmãos, as coisas de Deus, elas são maravilhosas, são magníficas, não é? O Senhor deu este sonho a ele e o Senhor colocou no meu coração exatamente esta palavra para ministrar para a igreja hoje à noite. Então eu vou pedir para o irmão Anderson contar esse sonho e depois de contar o sonho eu peço para ele ler 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 11. 1 Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Amém, irmão Anderson? Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, o meu sonho era o seguinte. Antes eu vou contar um pouco como começou. Bom, eu sempre gostei de desenhos infantis, desenhos como animes, como Naruto, essas coisas. E ontem veio no meu coração esse desejo muito grande de assistir esses desenhos. E eu fiquei, Senhor, por que eu tô com tanta vontade de assistir esse desenho? Eu pensava, não, mas se eu acho que só assistir um pouquinho, eu acho que eu não tem problema. E fui para casa na hora do meu almoço, no meio-dia, e deitei um pouco e acabei cochilando. E quando eu cochilei um pouco, veio um sonho. E esse sonho era o seguinte, que eu estava na casa dos meus pais e tinha uma pessoa do trabalho junto comigo. E essa menina chegou em mim e falou assim, vai assistir aqueles desenhos que você está querendo. Aí eu falei, eu acho que eu vou assistir, mas eu falei, não. Aí eu olhei para trás e vi uma escada branca que subia. E eu peguei e subi nessa escada. E a escada começou a subir, era uma escada rolante, ela ia subindo lentamente, uma escada branca. E quando eu estava bem alto, eu olhei para baixo e ela gritou para mim assim, você está perdendo as coisas, aqui tem uns desenhos, tem as coisas para você ver, não vai não. Aí eu virei para as costas, olhei para ela e falei, realmente, tem aquele desenho que eu gosto, tem aquela coisa que eu gosto. Aí eu parei um pouco para pensar e falei, não, eu estou nessa escada, eu estou subindo. Eu falei, não, eu não quero essas coisas desse mundo. Para mim, esses desenhos, essas coisas para mim são lixo. Isso não vai engrandecer o Senhor. Eu quero nesse momento engrandecer o Senhor. Eu quero estar aos pés do Senhor. E virei de costas para essas pessoas que estavam lá me chamando. Eu olhei para frente. E essa escada, ela era bem grande. E ela seguia subindo, ela passava por nuvens, de um lado para o outro, ela subindo. E eu via muita gente vestida de branco nas escadas também, onde estavam parados e a escada ia lentamente subindo. E eu pensava, onde é que vai parar essa escada? E quando eu vi, depois que passasse por muitas nuvens, eu vi no Senhor, no final da escada, um grande trono branco, e no final desse trono tinha alguém sentado. Aí eu pensei, é ali que eu quero estar, aos pés do Senhor. Amém? Amém. Deixa eu ler aqui. 1 Pedro 2, 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vós abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Amém? Amém. Queridos, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O Senhor nos mostrando que de fato nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós estamos de passagem nesse mundo. E o tema da nossa mensagem hoje é: nós somos de uma outra pátria. Queridos, quando eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo a grandeza que é a verdade deixada pelo Senhor para nos guiar, queridos, eu fico imaginando esse sonho que o irmão Anderson teve. Se eu tivesse comentado com ele sobre a palavra, talvez eu poderia dizer, ele sonhou porque ele foi influenciado por algo que eu falei, por algo que eu comentei com ele. Mas na verdade o Senhor estava mostrando para ele que o mundo não vale a pena nós nos agarrarmos a ele. Não vale a pena nós querermos o lixo que existe no mundo. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, Paulo disse que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Pedro, quando ele está dizendo, exortando aos irmãos, dizendo, irmãos, nós não somos daqui.
Nós somos forasteiros. A palavra forasteiro, ela tem um significado também de estrangeiro, alguém que está de passagem, alguém que não faz parte daquele ambiente ou daquele país. Queridos, e o apóstolo Pedro, ele sabia muito bem o que ele estava dizendo, porque ele conviveu com alguém que passou durante 33 anos e meio nesse mundo, porém ele não era daqui, porém ele não fazia parte deste mundo, o reino dele não era aqui. Eu fico imaginando Pedro, lá em João capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 15, a Bíblia diz que Jesus, ele multiplica os pães e ele alimenta uma grande multidão. E quando ele alimenta esta grande multidão, esta mesma multidão que havia sido alimentada por Jesus, agora eles têm um objetivo. E o objetivo é fazer Jesus rei, é proclamar Jesus rei. E a Bíblia diz no versículo 15 do capítulo 6 de João, que quando Jesus percebeu isso, então Jesus, ele se retirou. Ele se retirou por quê, irmãos? Porque ele quis deixar bem claro para aquela multidão, ele quis deixar bem claro para aquelas pessoas que o reino dele não é aqui. A pátria a qual o Senhor Jesus reinará para sempre não é neste mundo. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15, está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Notem que o sonho do irmão Anderson estava mostrando que ele estava desejando assistir os desenhos que ele assistia no passado. No sonho ele estava desejando assistir novamente. Estava ali se repetindo, na verdade, o que ele estava pensando durante o dia de ontem. Nós temos procurado buscar o Senhor aqui na igreja 2 vezes, pelo menos 2 vezes por dia, em oração, 5 da manhã e 8 da noite. Nós nos reunimos com a igreja, estamos buscando o Senhor porque nós compreendemos, irmãos, que nós não somos daqui e para nós irmos para a nossa pátria, nós precisamos estar preparados. Para nós partirmos para a nossa morada eterna, nós precisamos estar preparados. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele voltará. E quando Jesus voltar, irmãos, ele fez uma pergunta lá no livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9, ele disse: quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé sobre a terra? Queridos, quando eu olho para o povo de Israel, a Bíblia diz ali no livro de Êxodo, hoje eu levantei pela madrugada, e o Senhor me levou a meditar nesta passagem, quando a Bíblia diz que o povo de Israel estava cativo lá no Egito, o povo de Israel estava escravizado lá no Egito, e a Bíblia diz que o sofrimento deles era tão grande, que eles começaram a clamar, e o clamor deles subiu ao Senhor. E a Bíblia diz então que o Senhor escolhe Moisés, e Moisés, vocês conhecem a história. Moisés, ainda quando criança, foi colocado dentro de um cesto, e esse cesto colocado dentro do rio Nilo. Vocês conhecem a história. Moisés aqui, ele tipifica Cristo, porque Moisés foi escolhido para libertar uma nação. Moisés foi escolhido para tirar a nação do Senhor lá do Egito. O Egito simboliza o mundo. E o Senhor Jesus, ele está, irmãos, dizendo a nós: não volte para o Egito. Ele está dizendo para nós: não deseje as coisas do Egito, não queira voltar para o Egito. Lembra do povo de Israel? A Bíblia diz então que o Senhor levanta Moisés, e ele levanta Moisés com um objetivo, e o objetivo é tirar o seu povo do Egito. O objetivo é libertar aquele povo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles estão no deserto, parte do povo diz assim para Moisés, eles começam a reclamar e dizer: Moisés, você nos tirou do Egito para nos matar de fome? E eles começaram a desejar, a comer as coisas que haviam no Egito. E eles disseram: lá no Egito tem carne, cebola e alho, e você nos tirou para nos matar aqui no deserto. Queridos, a caminhada com Cristo não será fácil.
Até nós chegarmos à eternidade não será fácil. Até nós chegarmos à eternidade, nós passaremos lutas, nós passaremos dificuldades, nós enfrentaremos batalhas, nós até poderemos ser feridos durante esta guerra. Porque na verdade, irmãos, nós estamos em uma guerra. E o objetivo desta guerra, irmãos, é nós vencermos, e o prêmio será nós morarmos com Cristo. E nós não estamos guerreando contra pessoas, nós não estamos guerreando contra seres humanos. Paulo disse no livro de Efésios, no capítulo de número 6, Paulo disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados, é contra potestades, a nossa luta é contra demônios, a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, e o inimigo das nossas almas não quer que nós alcancemos a eternidade com Cristo. E nessa noite o Senhor nos traz esta palavra. Paulo disse no livro de Colossenses, ele disse ali no capítulo 3, ele disse: pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado, onde Cristo está com o seu trono estabelecido. Queridos, não é tempo de nós sonharmos com o mundo, não é tempo de nós querermos conquistar este mundo. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 26, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus disse no capítulo 16, no versículo 25 de Mateus: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. Queridos, é tempo de nós abrirmos mão desse mundo. É tempo de nós abrirmos mão da nossa vida terrena. É tempo de nós abrirmos mão dos prazeres desse mundo. Queridos, eu gostaria de dizer a você nessa noite, você que está aqui assistindo, você que está cultuando o Senhor conosco, queridos, eu quero dizer para você que nós precisamos sonhar, e sonhar a cada dia com esse momento onde nós nos encontraremos com Cristo. Nós não podemos fazer como aquela multidão que seguia Jesus, e seguia Jesus por causa dos milagres, seguia Jesus porque eles queriam comida, seguiam Jesus porque eles queriam receber bênção. Nós precisamos seguir Jesus não porque Ele pode nos dar, mas porque Ele já nos deu, pelo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Quando Ele derramou o seu sangue, quando Ele morreu naquela cruz, Ele fez tudo que nós precisávamos para alcançar a eternidade. Tudo que Jesus precisava fazer por nós, Ele já fez. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte, irmãos? O homem pode fazer alguma coisa para ser salvo? É claro que não. Eu não estou dizendo para você e para mim que nós podemos ser salvos com os nossos próprios méritos, não. Eu estou dizendo que nós precisamos reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos esta oportunidade de sermos salvos. Queridos, eu quero dizer para você, se você perceber que eu estou te ensinando uma heresia, se você perceber que eu estou ensinando algo, que este algo vai impedir que você vá para o céu, eu quero dar um conselho para você: não me obedeça, não siga o meu conselho. Se o conselho para você que eu porventura venha dar, e esse conselho for contra a palavra de Deus, não me obedeça. Se você perceber que eu estou levando você a cometer o erro, por favor, não me obedeça. Porque nós precisamos, irmãos, compreender que nós precisamos olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. E eu dou liberdade a vocês que congregam aqui conosco. Se vocês perceberem eu cometendo algum erro, se vocês perceberem que eu estou ensinando algo que eu não estou vivendo, vocês podem, irmãos, vocês têm toda a liberdade de chegar comigo e de me repreender. Vocês têm toda a liberdade de dizer para mim que eu estou errado, porque não é o fato de eu estar pastoreando vocês que eu sou melhor do que vocês. Não é o fato de eu estar pastoreando vocês significa dizer que eu sou melhor, que eu sou o mais perfeito entre vocês. Não, queridos, nós estamos numa caminhada.
E nesta caminhada nós podemos cometer falhas. Nesta caminhada nós podemos errar. Nesta caminhada nós precisamos ter humildade de reconhecer que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos uns dos outros. Amém, queridos? Amém, irmãos? Então eu gostaria de dizer a você, queridos, que perfeito só há um, Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, porém ele não pecou. Jesus, ele passou por todas as aflições que nós passamos. Jesus, ele sofreu todas as tentações que nós sofremos. Mas há uma diferença entre ele e nós. Ele não pecou. Ele não cometeu nenhuma falha. Nós não encontramos nenhuma falha em Jesus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo falhas em Davi, eu vejo falhas em Paulo, eu vejo falhas em Pedro, eu vejo falha em muitos outros homens de Deus, mas eu não consigo ver falha no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, naquele, irmãos, que nasceu para governar, naquele que é o Rei dos Reis, naquele que será o nosso eterno Rei. Ele nunca falhou e ele jamais falhará. E ele deixou bem claro. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 4. A Bíblia diz que Jesus, ao ser batizado no Rio Jordão por João Batista, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo, irmãos. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E o que Jesus foi fazer no deserto? O que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto? A fim de que ele fosse tentado pelo diabo, para que ele pudesse estar sendo aprovado, para que Jesus pudesse, irmãos, ali vencer as tentações impostas pelo inimigo a ele. E vocês lembram que a primeira tentação que o diabo apresentou diante de Jesus foi: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. E por que ele fez isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que ao final de 40 dias, Jesus ele sentiu fome. E ao sentir fome, Jesus como homem, ele sentiu a fraqueza no corpo. E o inimigo percebeu. O inimigo achou que aquele momento era o momento dele tentar Jesus. Queridos, o inimigo, ele nunca vai desistir de destruir as nossas vidas. Ele nunca vai desistir de nos seduzir para o mundo. Ele nunca vai desistir de nos atrair com as coisas do mundo. E ele então, ele chega com Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Notem, irmãos, que ele usou a palavra. Ele usou a palavra para tentar Jesus. E Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, da boca do Senhor. E por que o inimigo usou a palavra? Porque ele sabia que a palavra está escrito. A palavra já apontava para Cristo há muitos anos atrás. Os profetas já diziam, já anunciavam que Cristo nasceria. Cristo viria para libertar o mundo, para dar a oportunidade ao mundo de conhecer a salvação e de morar com o Senhor na sua eternidade. Queridos, infelizmente nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, em que nós, infelizmente, temos que conviver com muitas situações essas desagradáveis. Eu confesso aos irmãos, eu tenho acompanhado no YouTube uma pessoa que tem postado muitas coisas e tem me chamado a atenção que a cada dia esta pessoa, ela posta uma nova profecia, uma nova visão, e eu confesso que isso traz preocupação. Isso traz preocupação porque as pessoas, elas, além de anunciarem, elas colocam datas. Queridos, eu não estou dizendo que as profecias que esta pessoa tem mostrado, eu não estou dizendo que são falsas, não estou dizendo que elas não são verdadeiras, mas me preocupa quando as pessoas colocam uma data, porque, irmãos, nós temos visto pessoas que, inclusive, disseram que Jesus voltaria agora em maio. Eu recebi um vídeo de um homem dizendo que Jesus voltaria no dia 14 de maio.
Eu já ouvi pessoas que já anunciaram a volta de Jesus por 2 ou 3 vezes. E é claro que não aconteceu. E por que não aconteceu, irmãos? Porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Ele virá, irmãos. E nós precisamos estar preparados. Nós não seremos avisados quando Jesus estiver voltando. A não ser que nós atentemos para a sua palavra. A não ser que nós venhamos meditar na palavra. Porque através da palavra, nós, irmãos, podemos ter uma noção. Nós podemos ver os sinais. E ao ver os sinais, nós saberemos que ele está voltando. Mas nós não temos uma data exata. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que através dessas coisas, muitas pessoas têm se afastado do Senhor. Muitas pessoas têm, irmãos, simplesmente abandonado a Cristo. Muitas pessoas têm escarnecido o nome do Senhor. Muitas pessoas têm falado mal da palavra do Senhor. E nós precisamos ter cuidado, irmãos. Porque dizer o que Deus não disse é muito perigoso. Dizer o que Deus não disse atrai o juízo de Deus para quem faz isso, irmãos. Queridos, e até nisso nós precisamos ter cuidado. Porque senão, irmãos, nós não iremos para a pátria a qual Jesus está preparando para nós morarmos. Irmãos, nós estamos vivendo também um tempo, irmãos, aonde infelizmente pessoas estão se colocando acima da palavra. Muitos até estão se colocando acima do Espírito Santo. Muitos já não conseguem mais ouvir uma simples repreensão. Pessoas, líderes que estão se colocando como semideuses. Pessoas que acham, irmãos, que elas não erram, não conseguem admitir os seus erros. Pessoas que não conseguem ter humildade de ouvir, ainda que seja a Mariazinha, sabe aquela irmã bem simples da igreja, dizer para o pastor, dizer para o apóstolo, dizer para o bispo, apóstolo, pastor, o senhor está errado. Isso que o senhor está fazendo ou falando não está certo. Mas, queridos, infelizmente nós temos sido ensinados que nós temos que obedecer os nossos líderes cegamente, ainda que eles estejam errados, ainda que eles estejam fora da direção do Senhor. Queridos, eu volto a dizer para você, se um dia, irmãos, eu não estiver ensinando o correto para vocês, não me obedeçam. Porque se vocês me obedecerem, se vocês me seguirem no erro, não apenas eu me perderei, mas vocês também. Então, irmãos, nós precisamos lutar todos juntos, a fim de que nós não venhamos nos perder, a fim de que nós não venhamos ficar em uma terra estrangeira, aonde nós não seremos bem vistos, aonde nós não seremos bem aceitos, porque é isso que vai acontecer quando o Espírito Santo levar a noiva do Senhor. Quando o Espírito Santo levar a igreja, irmãos, nós, aqueles que ficarem, não serão aceitos nesse mundo, se eles não seguirem. E eles vão ter que seguir, irmão. Eles vão ter que seguir os padrões desse mundo. Porque se agora, irmãos, que o Espírito Santo está aqui, agora que o Espírito Santo está nos preparando, tem tanta gente que rejeita a palavra, tem tanta gente que vira as costas para o Senhor. Imagine depois que o Espírito Santo já não estiver mais aqui. Então, irmãos, nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de seguir a palavra para seguir homens. Nós não podemos deixar de seguir a palavra. Irmãos, entendam bem, eu não estou dizendo para nós sermos rebeldes. Eu não estou dizendo para nós não obedecermos os nossos líderes. Eu não estou dizendo para nós não respeitarmos os nossos pastores, não. Eu só estou dizendo, irmãos, que nós temos que fazer como os crentes de Bereia. Sabe o que eles faziam? Quando Paulo ensinava, a Bíblia diz que eles examinavam as Escrituras. Eles viam se o que Paulo estava ensinando estava de acordo com a palavra. E se estava de acordo com a palavra, então eles seguiam. Se estava de acordo com a palavra, então eles obedeciam a Paulo. Por isso eu digo para você, queridos, se eu te der um conselho, ou se eu pregar uma heresia, você tem todo o direito
de me repreender. Porque, irmãos, nós precisamos ter humildade para aprender. Precisamos ter humildade para reconhecer os nossos erros. E nós podemos aprender até mesmo com uma criança. Vocês lembram de Balaão? A Bíblia diz que Deus usou uma jumenta para repreender o profeta, para repreender Balaão. Se Deus usou uma jumenta para repreender Balaão, por que então que Ele não pode usar você para me repreender? Não é o fato de eu estar pastoreando que me torna melhor do que os irmãos. Amém, irmãos? Quantos estão compreendendo a palavra? Amém. Nós precisamos lutar e lutar juntos, para nós não ficarmos nesta pátria, irmãos. Porque a nossa pátria não é aqui. E a Bíblia diz que quando o diabo, ele tenta Jesus com as riquezas desse mundo, ele mostra todas as glórias do mundo, ele mostra todas as riquezas do mundo, e o que ele diz, tudo isso foi dado para mim, e eu te darei, eu lhe darei. E a condição que ele ofereceu para Jesus, a condição que ele impôs a Jesus foi que Jesus o adorasse, para que ele pudesse dar o mundo para Jesus. E vocês lembram que Jesus disse? Jesus deixou bem claro, irmãos. Ele deixou bem claro que este mundo, as coisas desse mundo, elas não têm o menor valor para ele, exceto o ser humano, exceto eu e você, exceto você que está ouvindo esta palavra. Queridos, mas nós precisamos compreender que não basta Jesus querer nos salvar, que não basta Jesus ter morrido na cruz para nos dar a oportunidade. Não basta Jesus nos dizer que Ele está preparando uma pátria para nós. Não basta. Nós temos que querer ir para lá. Irmãos, tem dias que eu acordo e sinceramente, irmãos, tem dias que eu acordo com uma sensação de saudade, uma vontade de voar. Eu não sei se os irmãos já sentiram isso. Tem dias que eu acordo assim com a vontade de voar, aquela alegria dentro de mim, aquela vontade, sabe? É como se eu tivesse vontade de ir embora desse mundo. Porque, irmãos, nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. O nosso país, nós não somos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos celestiais. Você não é brasileiro, você é celestial. E como celestial, nós temos que nos comportar neste mundo, irmãos. Pedro disse que nós somos forasteiros. Lá em Hebreus capítulo 11, quando você olhar lá, a galeria dos heróis da fé, vai dizer pela fé. Abel até hoje fala, pela fé. A Bíblia diz que os irmãos que viviam errantes pelas cavernas, pelos montes, mas o mundo não era digno deles. Queridos, nós não somos desse mundo. A nossa pátria não é aqui. E o próprio Jesus deixou bem claro. Vocês lembram quando Jesus estava diante de Pilatos, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 18, do versículo 33 ao versículo 36. Mas eu quero destacar o 33 e o 36. Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei? E Jesus, então, ele fala no versículo 33, quando Pilatos diz a Jesus, Pilatos fala que ele tinha autoridade para soltar Jesus. E ele interroga Jesus: tu és rei? E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então, se nós seguimos Jesus, se nós o amamos, se nós o servimos, então o nosso reino também não é aqui. Amém, irmãos? Amém. Quantos aqui anseiam, quantos aqui estão ansiosos por morarem no país onde Jesus está, irmãos? Quantos aqui querem morar com Cristo? Queridos, nós precisamos nos agarrar, irmãos. Nós precisamos nos agarrar a essa esperança. Nós precisamos nos agarrar a este sonho, a esta promessa.
que o Senhor nos fez. Lá em João capítulo 14, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está preparando a nossa morada. Jesus está preparando a nossa mansão celestial. Jesus está preparando a nossa casa eterna. Queridos, tudo nesse mundo vai ficar. Nós não levaremos nada deste mundo. Irmãos, eu tinha sonhos. Eu tinha muitos sonhos, muitos objetivos nesse mundo. Mas quando eu comecei a fazer a obra do Senhor, quando o Senhor me chamou, irmãos, eu compreendi, como Paulo compreendeu, que tudo aquilo, Paulo considerou tudo que ele tinha como esterco. E nós, irmãos, precisamos olhar para o mundo não com desejo de fazer parte dele, não com desejo de estarmos compactuando com o que ele faz, mas precisamos olhar para o mundo com compaixão, com misericórdia. Precisamos olhar para o mundo, irmãos, e pedir ao Senhor que tenha misericórdia das pessoas. Amém, queridos? Pedro sabia muito bem que a pátria dele não era aqui. Porque Pedro, irmãos, assim como os outros apóstolos, vocês sabem que eles eram ricos. E como é que eu provo que eles eram ricos? Marcos capítulo de número 10, a partir do versículo 17, quando a história do jovem rico, que vocês já conhecem, e que eu tenho pregado muito sobre isso, a Bíblia diz no versículo de número 28 do capítulo 10 de Marcos, quando os apóstolos, antes ali quando Jesus estava dizendo que era difícil os ricos herdarem o reino de Deus, e aí Pedro disse: olha Senhor, olha que nós deixamos tudo e te seguimos. Nós deixamos tudo, ou seja, nós deixamos as riquezas, nós abandonamos as coisas do mundo para te seguir. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 9, quando Jesus ele envia os apóstolos, e ele diz para eles: não levem nada, não levem dinheiro, não levem bolsas, não levem absolutamente nada. Eu fico pensando Jesus chegando ali com os discípulos e falando abertamente para eles: olha, a vida de vocês agora vai ser diferente. Queridos, entre eles existiam funcionários públicos. Funcionário público que era Mateus, era cobrador de imposto. Simão Zelote fazia parte do partido dos nacionalistas, ele era político. E um político, irmão, eu posso falar com propriedade, um político, mesmo ele não tendo cargo, mas se ele é bem votado, se ele tem uma boa liderança, ele nunca fica desempregado. Ele sempre tem regalias diante dos líderes políticos. Eu imagino Jesus tendo uma conversa com ele antes de os enviar. Lá em João, capítulo de número 21, no finalzinho do livro de João, o apóstolo João escreve o seguinte: que se fossem escritos todas as coisas que Jesus fez, no mundo inteiro não caberiam livros. Então, se fosse escrito tudo que Jesus falou, certamente não haveria espaço para tantas coisas. E eu fico imaginando Jesus chamando Mateus e dizendo assim: Mateus, agora será diferente, Mateus. Você tem que acostumar a viver sem o salário que o governo pagava para você. Simão Zelote, agora você tem que aprender a conviver sem a sua influência política, Simão. De repente Jesus chega com Pedro, Tiago, João e André e diz assim para eles: olhe, vocês agora têm que aprender a conviver sem o dinheiro que vocês ganhavam com a venda dos peixes que vocês pescavam. Queridos, e será que foi fácil para esses homens abrirem mão do mundo? Será que foi fácil para esses homens abrirem mão do que eles tinham? Não, irmãos, foi difícil. Eles passaram 3 anos e meio sendo treinados pelo Senhor. Eles passaram 3 anos e meio sendo orientados pelo Senhor Jesus. Queridos, o Espírito Santo, eu fico imaginando, irmãos, imagine você morando em um lixão. Pense aí,
no odor que um lixão exala. Imagine aí a miséria que é um lixão. Imagine a pobreza que é um lixão. Imagine a nojeira que é um lixão. Você pensou? Então agora deixa-me dizer uma coisa para você. O mundo é esse lixão. E sabe quem está morando nesse lixão? Sabe quem está aqui nesse lugar, irmão? Por amor a nós, o Espírito Santo. E você pensa que é fácil para o Espírito Santo estar aqui, irmãos? Ele está aqui por amor a nós. Então por isso é que nós precisamos estar limpos. Por isso é que nós precisamos estar vivendo em santidade. Por isso é que nós precisamos viver em obediência. É por isso que nós precisamos estar limpos pela palavra, para que Ele possa habitar em nós. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E se nós amarmos o mundo, se nós vivermos de acordo com o mundo, certamente o Espírito Santo não poderá morar em nós. Queridos, nós precisamos tirar os nossos olhos do mundo. Nós precisamos, irmãos, amar o Senhor a cada dia. Nós precisamos amar o Senhor com todas as nossas forças. Nós precisamos priorizar o Senhor, porque o nosso reino não é desse mundo. Irmãos, eu fico pensando, irmãos, quando aquele rico, lá de Lucas 16, quando ele se depara diante de uma realidade esta ignorada por ele, quando ele se depara diante de uma eternidade sem Cristo, quando ele se depara diante de uma eternidade de sofrimento eterno, irmãos, eu fico imaginando a tristeza, a angústia que tomou conta daquele homem. Irmãos, eu fico pensando que o maior sofrimento para quem vai estar no inferno são as lembranças de quando eles negaram a Cristo, as lembranças de quando eles rejeitaram as oportunidades de Deus. Queridos, não será fácil para as pessoas conviverem na eternidade sem Cristo. Um sofrimento eterno. Irmãos, nós precisamos lutar todos os dias. Nós precisamos lutar todos os momentos para que nós possamos alcançar a graça de nós irmos para o país no qual o Senhor está. Atos capítulo 1, versículo 9. Quando Jesus foi levado ao céu, a Bíblia diz que os apóstolos eles ficaram tristes. Eles sentiram tristeza, irmãos, porque eles sabiam que depois daquele dia eles não teriam mais contato com Jesus aqui nesse mundo, um contato físico. Por isso, irmãos, é que eles levavam a vida de oração. Por isso é que eles levavam uma vida de santidade. Por isso é que eles se dedicavam. Por isso é que Pedro chegou a dizer para aquele coxo: eu não tenho prata e nem ouro. Pedro chegou a dizer para ele: eu não estou nem aí para esse mundo. Eu não quero saber de dinheiro. Tudo que eu quero é morar com o meu Salvador. Glória a Deus. Por isso, irmãos, é que eles priorizaram o reino de Deus. Por isso, irmãos, é que eles sofreram. Por isso é que eles padeceram. Por isso que eles com certeza choraram, irmãos. Eu fico pensando, irmãos, os apóstolos reunidos e chorando as dores, mas ao mesmo tempo se alegrando, porque eles sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus. Queridos, eu todos os dias quando acordo, eu procuro meditar na palavra do Senhor. Eu ouvi numa pregação na madrugada de ontem um pastor dizendo o seguinte, que a nossa fé, ele dizendo que você sabe que você tem fé se você for revoltado. Se a tua fé for uma fé revoltante, então você tem fé. Queridos, eu discordo. Eu digo que se nós tivermos fé, nós seremos perseverantes. Se nós tivermos fé, nós
conseguiremos abandonar o mundo, nós conseguiremos, irmãos, deixar as coisas do mundo para trás. Paulo disse, irmãos, eu avanço para a coroa que me está preparada. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Queridos, não importa o seu passado, não importa o que você cometeu no passado, não importa o seu ontem, o que importa é o seu hoje, o que importa é o seu agora. O que importa é como você está vivendo com Cristo. O que importa é o que você está, irmão, praticando na presença do Senhor hoje. Nos agarremos, irmãos, a esta promessa. Eu fico pensando, irmãos, como será glorioso. A vinda do Senhor será gloriosa. A Bíblia diz, irmãos, que as trombetas soarão. E a Bíblia diz que o Senhor voltará, assim como o relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas, irmãos, nós precisamos nos preocupar também com outro momento. Nós precisamos nos preocupar também com um outro momento, e vocês sabem qual. Eu sempre alerto, eu sempre prego sobre isso. Não há como não falar disso, irmãos. Nós precisamos estar prontos para o dia da nossa partida desse mundo. Porque se nós não estivermos vivendo de conformidade com a palavra de Deus, irmãos, ao partirmos desse mundo, nós não iremos para a pátria celestial. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós. E o que nós não conseguimos ver, nós precisamos fazer como o salmista disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Examinai o homem a si mesmo. Será que nós estamos nos examinando, irmãos? Será que a cada dia nós examinamos o nosso proceder? Será que a cada dia nós examinamos o nosso viver? As nossas atitudes, as nossas ações? Será que nós temos examinado a nós mesmos? Ou será que nós temos procurado tirar a trave do olho do nosso irmão para depois querer tirar o nosso? Eu tive uma conversa com um querido irmão esses dias, e nós conversávamos sobre isso, de nós tirarmos primeiro a trave dos nossos olhos, para depois então tirar do nosso irmão. Nós precisamos primeiro, irmãos, nós precisamos viver, para depois a gente incentivar alguém a viver como nós vivemos. Lembra do apóstolo Paulo? Ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Queridos, quando o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 5, ele fala para nós, os pastores, ele fala que os pastores não devem dominar o rebanho, e nem devem fazer a obra por interesse financeiro, mas devem ser exemplos. Queridos, nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos, e eu volto a dizer para você: se eu ensinar algo para você que não está de acordo com a palavra, não me obedeça. Não acate este ensinamento. Queridos, uma coisa que eu acho bom ouvir da irmã Rosana, e é bom ouvir isso, quando ela diz assim: se o senhor ensinar coisa errada, se o senhor estiver ensinando coisa errada, o senhor vai ficar sozinho. E isso é bom a gente ouvir, é bom, mas muitos não conseguem mais ouvir isso, irmãos. Muitos não têm mais a humildade de ouvir, ainda que seja um irmãozinho simples. Sabe aquele irmão bem simples, que nem sabe falar direito, que talvez seja até analfabeto. Muitas vezes, muitos não têm a humildade de ouvir alguém dizer: você está errado, você não está procedendo certo,
O que você está fazendo não está certo. Porque infelizmente, irmãos, e eu peço aos irmãos que orem por mim, me ajudem em oração, para que, irmãos, eu não venha me perder, para que eu não venha me sentir melhor do que vocês, porque eu não sou melhor do que ninguém. É claro que o Senhor, Ele colocou, e a Bíblia diz lá em Efésios, que Ele levantou uns para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres. É claro que existe hierarquia, é claro que existe liderança, é claro que existem pessoas que poderão estar acima de nós. Mas eu falo por mim, irmãos, eu não posso achar que por eu estar à frente de um rebanho, ainda que seja pequeno, eu seja melhor do que ele. Eu seja melhor do que as pessoas que congregam comigo. Queridos, nós precisamos viver como na igreja primitiva, irmãos. Havia hierarquia? Havia, mas não havia soberba. Não havia, irmãos, excesso de poder. Não havia ditadura entre os irmãos. Não havia. Quando nós olhamos ali para Atos capítulo 6, eles decidindo, os apóstolos, juntamente com a igreja decidindo, olha o que os apóstolos disseram, lá em Atos capítulo 6, lembram disso? Quando as viúvas estavam sendo esquecidas, os apóstolos disseram: escolham 7 homens, que sejam cheios do Espírito Santo, e nós entregaremos a eles esta responsabilidade. Ou seja, eles não concentravam, eles não eram centralizadores, eles não queriam fazer tudo sozinho, irmão, porque se nós fizermos isso, nós corremos o risco de nos perder, porque nós corremos o risco de fazer as coisas relaxadamente. Eu não posso fazer tudo na igreja sozinho. Isso também, irmãos, pode ser uma forma, ou pode ser um meio pelo qual nós podemos nos perder. Nós podemos perder o privilégio de morarmos na nossa pátria, se nós não soubermos viver em comunhão, em coletividade com a igreja. Se nós não soubermos decidir em conjunto com a igreja. A assembleia, irmãos, o que é a assembleia? A assembleia é uma reunião onde nós nos reunimos e decidimos tudo em comum, tudo em acordo. E é claro que nós muitas vezes podemos divergir sobre alguns assuntos, podemos divergir sobre algumas situações, mas com a ajuda do Espírito Santo nós chegaremos a um entendimento, chegaremos a um acordo e certamente nós chegaremos a um consenso. Queridos, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. E eu quero dizer a você que é pastor, você que é líder e que porventura possa assistir esta mensagem, que você possa refletir sobre a forma com a qual você está conduzindo o seu rebanho, o rebanho que o Senhor deu para você cuidar. Que você possa vigiar com a forma com a qual você está se conduzindo. Será que você tem humildade para receber a repreensão de alguém? Será que você tem humildade para ouvir alguém dizer para você que você está errado? Será que você tem humildade para abraçar esta pessoa e dizer obrigado? Queridos, um dia eu conversando com um pastor amigo meu, posso dizer o nome dele? Pastor Elvis. E eu falei, conversando com ele sobre um assunto que eu estava divergindo dele. Aquele homem me deu um abraço e disse: obrigado, irmão. Ele disse obrigado. E eu aceito o que vem do Senhor. Se é de acordo com a palavra, eu aceito. Eu achei aquele homem de uma humildade. Eu admirei, sabe, a humildade dele. Mas muitos irmãos, infelizmente, não têm essa humildade. Infelizmente. E nós precisamos ter cuidado. Porque, irmãos, você já imaginou o nosso rebanho ir para o céu e a gente para o inferno? Vai ser triste se isso acontecer. Muito triste. Então nós precisamos vigiar. Precisamos olhar para o autor
e o consumador da nossa fé. Romanos capítulo 12. Paulo disse no versículos 1 e 2, Paulo disse: não vos conformeis com este século. Quer ver uma coisa, irmãos? Que a igreja está conformada? Divórcio, separação de famílias. A igreja está conformada com isso. Já é normal. Pessoas no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto casamento. Isso está errado. Isso não está certo. Nós não podemos nos conformar, irmãos, com isso. Eu lembro que quando houve a minha separação, a minha ex-esposa disse para mim: eu quero divorciar. Eu disse: não, nós não podemos. Ela disse: por que não pode? O mundo, todo mundo pode, por que nós não podemos? Eu disse: mas nós não somos o mundo. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós não podemos nos conformar com isso. Isso não é para nós. Ela disse: eu quero. E infelizmente a vontade dela prevaleceu. Mas, irmãos, nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que lutar para que haja restauração de famílias nas nossas igrejas, nas nossas congregações. Nós precisamos lutar, irmãos, para que não haja destruição de família. E quantas pessoas, irmãos, que abriram mão de suas famílias e que não se arrependeram, e que se morrerem sem arrependimento, irão para o inferno. Quantas pessoas, irmãos, que outrora eram cidadãos celestiais e hoje não são mais. Nós precisamos vigiar, irmãos. A nossa pátria não é aqui. Nós somos estrangeiros nesse mundo. E como estrangeiros nesse mundo, nós precisamos ter alguns cuidados, irmãos. E precisamos ter cuidado até com a cultura do mundo. Às vezes você vai para um outro país e lá existe uma cultura. E que se você não andar de acordo com aquela cultura, você é rejeitado. Assim é no mundo, irmãos. Se nós não andarmos de acordo com a cultura do mundo, nós somos rejeitados. Mas nós não podemos, irmãos, praticar a cultura do mundo. Qual é a cultura do mundo? Você casa hoje, se amanhã não der certo, separa, vai cada um para o seu lado. Você casa hoje, amanhã se tiver uma discussão, a tua esposa não concordar com você, ou você não concordar com o teu esposo, larga tudo e vai embora e arruma outro. Essa é a cultura do mundo. A cultura do mundo é: você pode tudo, o importante é ser feliz. Mas essa não é a cultura de Deus. Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A cultura do mundo é: pisou no meu calo, um dia eu me vingo. A cultura do mundo é: a vingança é um prato que se come frio. A cultura de Deus é: não vos vingueis. Nós não podemos, irmãos, nos adequar à cultura do mundo. Nós não podemos, irmãos, nos moldar à cultura do mundo. Queridos, a cultura que nós precisamos nos moldar a cada dia é a cultura celestial. E a cultura celestial ela nos diz, irmão, que sem arrependimento nós não seremos salvos. Sem arrependimento o homem não vai morar na pátria celestial. Queridos, que nós possamos refletir sobre esta palavra. Que nós possamos colocar esta palavra em prática. Que nós podemos nos lembrar a cada amanhecer. Que nós podemos nos lembrar a cada dia que nós não somos desse mundo. Nós não somos desta pátria. E por não sermos desta pátria, nós precisamos agir diferentes. Irmãos, você sabe que a embaixada de um país, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, ela não pode ser invadida por brasileiros. Você só pode entrar lá na embaixada americana se você tiver autorização. Por quê? Porque lá é um território americano. Não é, muito embora esteja no Brasil, mas ali não é Brasil, ali é os Estados Unidos. Assim somos nós. Estamos nesse mundo, mas não fazemos parte dele.
Estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Somos estrangeiros. A Bíblia diz, Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Você é um território de Deus aqui nesse mundo, amém? Quantos creem nisso? Você é um território celestial. Já pensou? Você é um território celestial. Aonde você for, irmãos, você está representando o céu. E como representante do céu, nós temos que vigiar para nós não vivermos na prática do erro, não vivermos na prática do pecado. Precisamos, irmãos, pedir ao Espírito Santo a cada dia que nos convença, que nos mostre. A palavra de Deus, ela é o espelho que nos mostra os nossos erros e nos mostra onde devemos mudar. Amém, queridos? Amém. Quantos compreenderam a palavra de hoje? Amém. Nós não somos desse mundo. Amém? Oremos ao Senhor nessa noite. Fique de pé e oremos ao Senhor. E agradeçamos ao Senhor por esta palavra. Amém? Querido e eterno Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, Senhor. Nós queremos te exaltar, Senhor, nesta noite, Pai. Pela tua palavra, Senhor. Queremos te exaltar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Senhor, obrigado porque o Senhor nos fez enxergar quando erramos, quando pecamos. O Senhor nos fez enxergar. O Senhor nos fez, Pai, nos arrepender. O Senhor, pela tua misericórdia, Pai, nos fez enxergar que estávamos errados e precisávamos mudar. Obrigado, Senhor. Querido Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite. Pai, por favor, Senhor, se for preciso nos repreender, nos repreenda. Se for preciso nos disciplinar, nos discipline. Porque a tua palavra diz que o Senhor disciplina, o Senhor repreende quem o Senhor ama. E nós queremos o teu amor, nós precisamos sentir o teu amor. Querido Espírito Santo, nesta noite nós te pedimos, Senhor, nos prepara, Senhor. Nos prepara, Senhor, a fim de que possamos estar, Senhor, preparados para aquele grande dia, Senhor. Para que possamos, meu Deus, não desistir, Senhor, desta jornada que nos levará à eternidade com o Senhor. Pai querido, nós te pedimos nesta noite, Pai, por favor, Espírito Santo, Senhor, derrama sobre nós a cada dia, meu Pai, a sabedoria do alto. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá sabedoria para vivermos nesse mundo tão mau, tão cruel e tão distante do Senhor. Pai querido, nos dá sabedoria, Pai. Nos dá discernimento da tua palavra. Nos dá compreensão da tua palavra. Senhor, que nós possamos alcançar o conhecimento da tua palavra, mas que possamos ter, meu Deus, a unção do Espírito Santo. Que possamos ter, Senhor, a sabedoria do Espírito Santo. Pai querido, nessa noite nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus, meu Pai, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreender que nós precisamos de Ti e que sem o Senhor nós não somos nada e que sem o Senhor nós não chegaremos a lugar algum. Pai, nos ajuda, Senhor, a nos esforçar, Senhor, para estarmos, Senhor, naquele grande dia, subirmos no arrebatamento da Tua igreja. Pai, não nos deixa, Senhor. Não retires de nós o Teu Espírito, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, por favor, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nos dá, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Pai querido, nessa noite, Pai, te apresento a tua igreja, Senhor. Te apresento nesta noite a vida do irmão Anderson, da irmã Rosana. Te apresento, Senhor, a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos dar a tua graça, que o Senhor possa nos dar a tua misericórdia, meu Senhor. Pai, nós apresentamos também as pessoas que vão ver este vídeo, Pai, as pessoas que vão assistir esta palavra. Meu Deus, nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor fale ao coração dessas pessoas, que o Senhor possa, meu Deus, Senhor, dar a elas, Pai, assim como nós te pedimos,
Nos dá, Senhor, forças para renunciarmos o mundo a cada dia, para sermos humildes, Pai, e reconhecermos quando nós errarmos, que reconheçamos, ó Pai, os nossos erros e que urgentemente possamos pedir perdão ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos cultuando o Senhor. Pai, que o teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém e amém.